Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar. Esperar tem mais um pessoal entrando também e a gente já inicia. Pessoal, aproveitando, o webinar ele é exclusivo para quem é clientes Make It Simple. Hoje nós temos algumas pessoas em especial aqui também que não são nossos clientes, mas vieram conhecer um pouquinho mais desse nosso programa de capacitação. Pessoal, se vocês puderem mandar aí no chat, qual o nome da empresa de vocês e qual cidade vocês estão falando, para que a gente possa se conhecer, se conectar. Às vezes tem muitas pessoas aqui de segmentos, parecidos. Então vamos lá, galera. Meu nome é Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um treinamento, dessa nossa jornada de capacitação organizada pela Make It Simple. Ela é especial para quem é nossos clientes e frequentemente a gente compartilha novidades, a gente auxilia os clientes a que utilizem a Monday de uma forma melhor. Hoje a gente vai abordar algumas novidades e mostrar alguns exemplos práticos de como os nossos clientes estão utilizando essas funcionalidades e como eles estão se destacando no mercado. É um evento, é uma capacitação organizada aqui por nós, da Make It Simple, que somos responsáveis por transformar projetos, transformar processos, gerar impacto, criar histórias de sucesso junto com os nossos clientes. Então, nós somos certificados Platinums da Monday, e hoje a gente vai ter um evento muito legal, e vocês vão gostar bastante. A gente trouxe muitas novidades, e vamos iniciar aí apresentando para vocês quem vai conduzir. Eu sou gerente de sucesso do cliente aqui na Make It Simple. Eu trabalho para que cada cliente tenha uma experiência simples, ágil, e de alto impacto junto à ferramenta. Hoje a gente trouxe uma carinha nova aqui, a Maria Beatriz, mais conhecida como Bia, a nossa consultora técnica, especialista em Monday. Acredito aqui que alguns clientes já tiveram a oportunidade de conhecer ela. Ela auxilia em projetos também aqui. E ela vai entrar ao vivo hoje para vocês para mostrar na ferramenta, mostrar de forma prática algumas funcionalidades e como vocês podem utilizar no dia a dia, com alguns exemplos práticos e bem legais. Pessoal, para iniciar, o pessoal sempre pergunta, então, alguns recadinhos. A nossa aula capacitação hoje, o webinar, ele é gravado, tá? A gente finaliza e sobe ainda hoje no YouTube. Então, vocês conseguem acessar não só o webinar de hoje, mas o webinar também, os antigos que a gente realiza. Então, ele vai ser gravado e vai ficar disponível lá. Então, se o pessoal puder encaminhar aqui no chat a nossa página do YouTube, ele fica disponível lá. Nós temos o portal do cliente. Quem é cliente Make It Simple consegue acessar o portal, e dentro desse portal é muito legal que tem vários vídeos, tutoriais, práticos de como vocês podem fazer algumas funcionalidades. Fiquem até o final, mas no final a gente envia uma pesquisa aqui para que vocês preencham e participem de sorteios. Tem algumas pessoas aqui que eu já vi o nome que já ganharam os brindes dos nossos sorteios nos últimos webinars. E por fim, pessoal, marquem um bate-papo com os nossos especialistas. Nós adoramos compartilhar soluções. Vocês frequentemente devem receber e-mails meu, e-mail do gerente de conta de vocês, da Make It Simple em si. Nós temos muitas coisas que conseguimos ajudar vocês, então aproveitem esse momento, aproveitem o nosso time que é capacitado, e eu tenho certeza que tem muita coisa legal que a gente pode ajudar vocês a enxergar a Monday de uma forma diferente, a otimizar processos, a melhorar a utilização dela aí, a conectar setores. Então, tem muita coisa legal que a gente pode auxiliar vocês. Um aviso importante, como hoje a gente tem pouco tempo, né? A gente faz um webinar de aproximadamente ali 1 hora. Hoje a gente fala de uma forma um pouco mais superficial, porque as funcionalidades que a gente vai trazer aqui, elas são simplesmente incríveis. Alguns clientes que participaram do evento da Monday no Envolve ontem,
conseguiram ter ali um gostinho dessas funcionalidades e entender um pouquinho. Quem quiser conhecer mais depois, pessoal, quiser verificar como que essas funcionalidades podem se encaixar aí na empresa de vocês, podem nos chamar, tem o contato. Vocês vão ver que tem o QR Code aqui nessa apresentação, que é o link direto aqui da Make It Simple para falar diretamente com a gente. Tem a minha agenda, eu sempre reforço nos webinars que a minha agenda é 100% livre para clientes, então vocês podem marcar uma reunião comigo, só entrar lá e escolher o melhor horário para vocês. Então fiquem à vontade, pessoal. E o que que a gente vai falar hoje, né? Qual que é o conteúdo? Hoje a gente vai trazer quatro principais novidades, como eu falei, de uma forma um pouco mais superficial, porque a gente ficaria aqui horas e horas falando de uma funcionalidade só, mas é para que vocês conheçam o potencial, conheçam que a Monday, ela vem frequentemente otimizando e melhorando os processos e lançando coisas novas para que vocês consigam ainda otimizar ainda mais a utilização dela. Então, o que que a gente vai falar? A gente vai falar do Sidekick, que ele é um assistente de inteligência artificial da Monday, que ela compreende ali todo o contexto da empresa, seus fluxos, suas tarefas, e ela pode ser utilizada, um exemplo, para automatizar tarefas, responder perguntas sobre os seus quadros, dentre outras funcionalidades bem legais. O Monday Magic, então a gente vai falar também, ele também é um recurso de IA, que ali com base num prompt, com uma linguagem mais natural, ele consegue gerar uma solução completa dentro da Monday para vocês. Desde quadros, colunas, dashes, formulários. Então, ele serve ali para ajudar a ações repetitivas, sem precisar configurar manualmente cada uma dessas funcionalidades. E o Monday Vibe também é uma novidade muito legal que foi lançada recentemente. Ela é uma plataforma dentro da Monday que permite, isso é muito legal, o pessoal de projetos, de TI aí ficou maluco. Permite que você crie aplicativos personalizados ou algumas ferramentas ali dentro da área de trabalho de vocês, de forma segura e apenas descrevendo o que você precisa. Então, isso é muito prático. Então, ela serve ali para empresas, equipes que precisam de alguma funcionalidade em específica, seja um painel, um app interno, uma visão ali customizada, sem precisar, sem precisar ali depender do time de desenvolvedores de vocês. E por fim, e não menos importante, o pessoal de projetos aí gostou bastante também, a gente vai explicar um pouquinho sobre o planejador de recursos. Ele é uma visualização muito legal que mostra a alocação da equipe dentro dos recursos, das atividades. Então, ela é muito importante para planejar, alocar, monitorar os recursos dentro, membro da equipe, habilidades, capacidades, atividades, de uma forma bem mais eficiente, e principalmente para quem gera ali multiprodutos, né, pessoal? Mas vamos para o que importa, né? Vamos entrar aí na parte prática. Reforço que se tiver dúvidas, perguntas, vocês podem enviar aqui no chat. A gente tem o nosso time aqui, técnico também responsável por ir ajudando vocês. Então, fiquem à vontade, fiquem até o final, e é um prazer a gente conduzir mais um programa de capacitação. Então, é com você, Bia. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, tá bom? Eu vou começar aqui a transmitir minha tela. Um momento. Boa. Conseguem ver? Sim. Ah, boa. Eu vou iniciar explicando para vocês como é que a gente pode estar utilizando o Monday Magic para nos auxiliar a criar uma solução personalizada, tá bom? Então, através de simples prompts, a gente consegue criar uma solução bem personalizada. Essa ferramenta ela possui uma IA integrada que faz a construção de soluções com base nos requisitos que a gente passa para ela, tá bom? Então, eu vou iniciar apresentando para vocês como é que a gente faz essa solução através de simples prompts, tá bom? E, em paralelo, também vou mostrar para vocês como funciona o Monday Vibe, tá bom? O Monday Vibe, basicamente, como a Gabi explicou, ele vai nos auxiliar na questão de criação
de apps. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso na prática e bem simples, rápido, através de simples prompts, a gente Ô, consegue estar criando uma solução. ô, Bia, você pode compartilhar de novo? O pessoal informou que eles não estão conseguindo ver a sua tela. Eu acho que pode deixar assim a sua imagenzinha. O pessoal não consegue ver a tela que você está compartilhando. Conseguem agora? Confirme, pessoal, por favor, mandem aqui no chat. Agora sim. Vamos lá, Bia. Hum, boa. Aqui a gente está na tela inicial do Monday Magic, tá bom? E como eu havia dito, aqui também a gente tem o Monday Vibe. Aí logo em seguida eu vou estar explicando para vocês como é que funciona o Monday Sidekick e o planejador de recursos, né? Como é que a gente pode estar utilizando essas ferramentas para nos auxiliar no nosso dia a dia de trabalho, tá bom? Para aumentar nossa produtividade. Aqui eu vou digitar um prompt, tá? Então, no dia a dia vocês podem ter processos, podem ter projetos que vocês queiram estar fazendo uma solução, queira estar incluindo, estruturando isso dentro da Monday. E às vezes a gente não tem um conhecimento técnico avançado em Monday, mas isso não é mais um problema, tá bom? Através de simples prompts, a gente consegue estar criando uma solução bem personalizada, de acordo com os requisitos que a gente especificar nos nossos prompts, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, eu vou criar um acompanhamento para chamados de TI. Tarefa de desenvolvimento. E eu especifico também qual é o meu objetivo, né? É, Objetivo de garantir a centralização de demandas, é, priorização, enfim, aqui eu especifico todos os meus requisitos da solução que eu quero gerar, tá bom? Visibilidade de SLA, beleza. Especifiquei os requisitos da minha solução, tá bom? Agora a gente vai gerar a nossa solução. Esperar um pouquinho nosso algoritmo carregar, tá bom? Geralmente demora em torno de uns 3 a 5 minutos. Bom, então, com o Monday Magic, a gente consegue criar uma solução bem robusta, é, com poucos prompts. E isso facilita muito no dia a dia, por conta que às vezes a gente não tem um conhecimento técnico tão avançado e projetos ou demandas que demorariam dias, semanas para que a gente conseguisse implementar, a gente pode especificar para a IA e ela vai fazer a mágica acontecer, né? Ela vai criar os nossos quadros, nossas colunas, de acordo com a estrutura que a gente demandou. E um processo, né, Bia, que pode demorar dias para construir, a Magic consegue fazer para você dentro de 2, 3 minutos e auxilia bastante. Isso mesmo. Aqui, ó, nossa solução já está sendo criada, tá bom? E uma coisa bem interessante é que a gente tem uma pré-visualização. Então, a gente consegue verificar como a estrutura está sendo criada. A gente consegue também fazer alterações, tá? Então, isso é muito interessante, porque mesmo antes de colocar em produção ou go live, a gente consegue implementar melhorias, solicitando para IA. Vamos aguardar aqui o carregamento. Mas aqui na nossa solução, basicamente, criou conforme a gente solicitou, né? A gente queria acompanhar a atividade de desenvolvimento e também de tickets de TI. E já elaborou toda uma solução para a gente, com colunas, com todos os campos que a gente precisa para gerir da melhor forma
esse tipo de processo. Então, às vezes, a gente quer implementar um processo, mas a gente não tem assim, uma visibilidade do que a gente pode estar criando, a gente não tem uma visibilidade de como isso pode ser estruturado, quais são nossas dores, quais são os requisitos, e a IA já faz esse trabalho para a gente. Aí, aqui, além dos quadros que vieram estruturados, a gente também tem os dashboards, né? Então, aqui trouxe alguns dashboards de desenvolvimento por status, de priorização, como eu solicitei, a quantidade de atividades que foram ali atrasadas e a média de SLA das tarefas. Então, é bem bacana. E vocês viram que eu escrevi poucos prompts e já me entregou uma solução bem personalizada, de acordo com os requisitos que eu especifiquei. E, além disso, é, traz também para a gente uma documentação técnica aqui. A gente consegue ter nessa área aqui de overview da solução a especificação técnica sobre a usabilidade da solução que a gente acabou de criar, tá bom? Então, aqui especificou as informações gerais da solução que a gente acabou de gerar, as pessoas que estarão ali envolvidas no processo, que é bem bacana, também as funcionalidades da nossa solução que a gente acabou de criar. Então, vocês percebem que traz tudo bem especificado e que atende bastante de acordo com as demandas ali que a gente solicitou. E também aqui os fluxos dos usuários, tá bom? E como é que está funcionando aqui a estrutura da nossa solução, né? Trouxe aqui os quadros, os dashboards e também os formulários. E outra coisa bem bacana é que traz também um vídeo explicando sobre a nossa solução. Eu vou mostrar aqui para vocês, aí vocês só me confirmam se vocês conseguem ouvir. Esperar um pouquinho carregar. Dá para ouvir? Um Não. momento, deixa eu compartilhar com áudio. Tô carregando. Incluir som. Bem-vindo à sua Conseguem ouvir agora? Bem-vindo à sua solução Sim. centralizador de demandas de TI. Magia criada para você. Uma solução pronta para usar com base em sua solicitação. Vamos mergulhar na solução e ver como tudo funciona junto. Vamos começar vendo o usuário final submeter um ticket de TI através do formulário de submissão de ticket de TI. Observe como é fácil para eles preencher os detalhes do problema técnico e enviar a solicitação. Agora podemos ver a equipe de suporte TI revisando os tickets recebidos no board Tickets de TI. Eles podem visualizar as informações detalhadas, incluindo prioridade e status, e iniciar a resolução do problema. Vamos ver o dashboard de suporte TI, onde a equipe pode monitorar o status dos tickets de TI. Os gráficos e indicadores visuais ajudam a identificar rapidamente tickets abertos, em andamento e fechados. Veja agora como um gerente de projeto submete uma nova tarefa de desenvolvimento utilizando o formulário de solicitação de tarefa de desenvolvimento. Eles podem detalhar a tarefa e definir a prioridade para que a equipe de desenvolvimento possa começar a trabalhar. Aqui, a equipe de desenvolvimento revisa e gerencia as tarefas no board Tarefas de Desenvolvimento.
Eles podem priorizar as tarefas, acompanhar o progresso e garantir que tudo esteja conforme o cronograma. Finalmente, vamos acompanhar o progresso das tarefas de desenvolvimento no dashboard da equipe de desenvolvimento. Este dashboard oferece uma visão geral do status das tarefas e ajuda a equipe a manter o foco nas prioridades. Centralizador de demandas ID, powered by Monday Magic. Bem, então vocês perceberam que além de a gente conseguir criar a nossa solução toda estruturada conforme os prompts que a gente incluiu, a gente também tem uma documentação técnica e um vídeo mostrando como é que a gente pode estar utilizando essa solução, tá? E outro ponto bem interessante é que a gente consegue também solicitar ajustes, tá? De repente eu quero incluir alguma coluna. Então eu consigo pedir para a IA incluir alguma coluna, remover alguma informação que eu não queira que tenha nessa solução, tá bom? A gente pode estar solicitando essas mudanças também. Que no caso eu quero incluir uma coluna de texto para adicionar a descrição do ticket. Aqui, ó, já altera a nossa estrutura do quadro, adicionando a nova coluna, tá bem? Então, a gente já consegue estar fazendo esses ajustes aqui dentro da nossa solução e já colocar em produção, tá bom? Então, a gente conectaria a nossa conta e incluiria isso dentro da nossa área de trabalho. Enquanto carrega, eu vou mostrar para vocês outra funcionalidade bem bacana que eu já havia comentado, que é o Monday Vibe, em que a gente consegue transformar as nossas ideias em aplicativos personalizados, sem nenhum tipo de conhecimento de programação, tá? Então, aqui é a nossa área do Monday Vibe, tá bom? Aqui a gente vai digitar nossos prompts e a gente consegue, além de criar um aplicativo em algum quadro, ao criar o aplicativo, a gente gera um quadro, a gente também consegue vincular o nosso aplicativo a um quadro específico que a gente tem ali dentro da nossa área de trabalho, tá bom? Então, eu quero criar um aplicativo, eu vou digitar aqui meu prompt. Crie um aplicativo para controle de solicitações internas. Aí eu especifico quais são os campos ali, como é que eu quero a minha solução, tá bom? Aqui eu vou especificar que eu quero com campos de responsável, prazo e status. E prazo, status, prioridade e também quero filtros. Eu quero conseguir filtrar as informações ali de acordo com as solicitações. Adicione filtros e dashboard. Então, esse é o aplicativo que eu vou querer criar, tá bom? Vou fazer a criação. Geralmente demora ali também em torno de 3 a 5 minutinhos. Então, um grande diferencial que a gente tem com a utilização do Monday Vibe é que qualquer time consegue desenvolver soluções sob medida sem depender de abrir ali um ticket para o departamento de TI. Então, isso acelera bastante a nossa produtividade no dia a dia. E também faz com que as equipes tenham mais autonomia.
Então, permite que as equipes realmente transformem ideias em soluções que realmente fazem sentido ali para o dia a dia de trabalho. Vamos aguardar aqui o processamento do algoritmo. O algoritmo está processando. Enquanto carrega, eu vou mostrar um pouco sobre o Monday Sidekick, tá bom? Aí assim que carregar, a gente volta para cá. Além de a gente ter essas duas funcionalidades incríveis da Monday, tanto o Monday Magic como o Vibe, a gente também tem uma inteligência artificial integrada dentro dos nossos quadros, tá? Então, carregou. Tá carregando ainda, tá demorando um pouquinho. Ah, beleza, deu certo. Ó, carregou. Então, aqui já criou o nosso aplicativo, tá bom? Então, com base nos requisitos que a gente passou, criou-se um dashboard gerencial em que a gente consegue acompanhar o total de solicitações, quantas solicitações estão com prazo vencido, quantas estão em andamento, quantas estão concluídas. A gente consegue ter essa visibilidade de todas essas informações com relação ao aplicativo que eu acabei de criar, tá bom? Então, assim, se no dia a dia vocês tiverem alguma dor, algo que vocês queiram criar e que necessite de um aplicativo, vocês conseguem estar falando os requisitos da solução que você quer criar para o Monday Vibe, que ele vai estar estruturando. E assim como no Monday Mágico, a gente também consegue propor alterações, tá bom? Propor alterações, melhorias. A gente também consegue estar incluindo isso também dentro do Monday Vibe, tá bom? E além dessa minha visão de dashboard, que eu consigo dessa visão gerencial, eu também tenho as minhas solicitações, tá? Então, aqui eu tenho um compilado de todas as minhas solicitações que estão inclusas ali dentro do meu quadro, tá bom? Eu tenho um responsável, eu tenho um status, a prioridade. Então, com base no que eu informei que eu queria no aplicativo, foi esse criado, tá? E também, aqui os filtros que eu havia solicitado também foram gerados. E uma coisa bem interessante é a questão de propor melhorias.
Por exemplo, eu posso querer incluir alguma outra ação, outra coluna aqui. Eu consigo também estar solicitando ao prompt para estar fazendo essa inclusão, tá bom? Aqui a nossa solução do Monday Magic também já foi carregada, tá bom? E eu também vou incluir a do Monday Vibe dentro do nosso quadro, tá bom? Para vocês terem essa visibilidade. Aqui do Monday Vibe foi mais rápido. Então, vocês percebem que é muito ágil. Consegui criar um aplicativo e já consegui incluir ele aqui dentro do meu quadro. Bacana. Consegui incluir uma nova solicitação. Agora eu vou incluir aqui a minha solução do Modimedic, tá bom? Dentro do meu quadro. Eu tenho que instalar ele dentro da minha área de trabalho. Aqui eu especifico em qual workplace eu vou querer estar gerando. Beleza. E instalo. Aqui vai vir como um template, tá bom? E a gente utiliza o template, que foi a nossa solução que a gente acabou de criar. Então, vocês percebem a agilidade, né? Eu só escrevi os prompts, os requisitos da solução que eu queria e já gerou-se uma solução bem completa, de acordo com os requisitos que eu passei da minha solução. E no Money Vibe é a mesma coisa. Então, poucos prompts já consegui aqui criar uma solução que vai facilitar bastante aqui o dia a dia de trabalho, tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês, que eu até tinha antecipado, sobre Monday Sidekick. O Monday Sidekick, basicamente, ele vai ser um assistente de inteligência artificial, tá bom? Ele fica aqui no canto direito superior, tá? E uma coisa bem bacana é que ele entende o contexto. Então, todas as informações que forem imputadas aqui, ele consegue interpretar. E E não só a nível de quadro, tá bom? A nível de elemento. E eu também posso estar pedindo para ele executar algumas ações, tá? Aqui, por exemplo, eu posso. Aqui eu tenho um quadro de riscos, tá bom? E nesse quadro de riscos, eu tenho algumas colunas que eu quero que a inteligência artificial atualize para mim, tá? Então, aqui eu tenho os meus riscos e eu quero que a IA me proponha algumas ideias de mitigação. Então, eu solicito para ela. Atualiza a coluna de ideias. A gente aguarda. Então, aqui já atualizou para a gente, tá bom? Então, a gente tem esse risco aqui, que é um atraso em tarefa crítica impactando o cronograma, e uma ideia de mitigação que a IA propôs foi reprogramar as tarefas não críticas para liberar recursos para a tarefa crítica. Então, é uma solução bem viável para esse caso, tá bom? Outra coisa que a gente consegue estar solicitando para IA são relatórios, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho algumas colunas de custos, tá bom? E eu quero que a IA faça um relatório financeiro. E mais que isso, eu quero que ela atualize essa coluna de financeiro com essas informações. Porque às vezes, quando tem várias pessoas trabalhando no mesmo quadro,
as informações ficam em colunas diferentes, isso pode acabar não agilizando o dia de trabalho, né? Então, a gente pode utilizar a IA para resumir, por exemplo, aqui a gente tem um quadro em que várias pessoas atuam. É, na coluna do financeiro, quando o financeiro entrar no quadro, ele já vai se direcionando para aquela coluna que ele sabe que já vai ter a informação que ele precisa, tá? Então, no dia a dia de trabalho, isso agiliza bastante. Então, aqui eu vou pedir um relatório financeiro, tá bom? Vou pedir primeiro o relatório, depois eu peço para ele atualizar. Beleza. Ele já me traz aqui um relatório de acordo com o custo esperado e o custo de mitigação, tá bom? De cada item. Agora eu quero que ele atualize a coluna de financeiro. Aqui já trouxe o resumo financeiro atualizando a coluna, tá bom? Então vocês percebem que é algo bem rápido. Outra coisa que a gente consegue também estar fazendo com o Monday Sidekick é atualizando informações e também incluindo informações dentro do nosso quadro, tá bom? Por exemplo, eu quero incluir algum elemento, algum item dentro do meu quadro. Eu posso também estar solicitando para a IA incluir para mim. E outra coisa bem interessante é que eu posso também estar configurando o comportamento da IA. Então, aqui a gente tem algumas diretrizes, tá bom? Aqui, por exemplo, eu configurei para dividir respostas complexas em etapas claras e lógicas para que facilite a compreensão. Mas eu posso também pedir para a IA ter outros tipos de comportamento, como priorizar a precisão, ser casual, ser criativo, tá bom? Aqui é gerado algumas sugestões, mas além de ter essas sugestões, eu também consigo eh, personalizar como eu quero que a IA se comporte, tá bom? Então, isso é uma coisa bem legal de se fazer com uma dessa daqui, tá bom? E outra coisa também que a gente consegue estar fazendo, que é bem interessante, é que às vezes eu não sei como construir alguma automação, eu não sei como encontrar algo dentro da Amanda, e a gente também pode estar utilizando o Sadekik como realmente nosso assistente, tá bom? Às vezes eu quero construir uma automação, mas eu não tenho um conhecimento técnico para mim conseguir fazer aquela automação, tá? Eu só digito para IA e ela vai me instruir em como eu posso estar executando aquela ação. Tanto em automações quanto em integrações, tá bom? A gente consegue estar fazendo isso. Então é bem legal a gente ter esse assistente de IA dentro do nosso quadro. É, Agora eu vou abordar com vocês outro ponto, tá bom? A gente já passou aqui por Monday Magic, Monday Vibe, Monday Sidekick. Agora a gente vai falar um pouco sobre o planejador de projetos, tá bom? Uma funcionalidade bem bacana que tem agora aqui no Org Manager é que a gente consegue ter um gerente de capacidade no nosso portfólio de projetos, tá bom? Então aqui eu consigo ter essa visibilidade de como os meus recursos estão alocados dentro do meu projeto, tá? Então eu consigo ter aqui os projetos, os recursos e a quantidade de horas que cada recurso está alocado, tá bom? E a gente também consegue ter essa visibilidade não só macro, tá bom? Mas também em específico do projeto, tá bom?
Mas como é que eu faço a criação desse planejador de recursos? A partir do momento em que a gente gera um projeto, é que eu vou adicionar um projeto, tá bom? Criar um novo projeto. Aqui eu tenho essa opção de planejador de recursos. Então, aqui a gente consegue definir os requisitos de recurso desse projeto, tá? Então, a gente cria o projeto e a partir do momento em que o projeto for criado, também vai se criar um painel onde a gente vai conseguir estar fazendo essa gestão de alocação de horas ali dos envolvidos naquele projeto, tá bom? Vamos esperar carregar. Que já foi criado, tá bom? E uma coisa bem legal é que quando eu crio esse planejador de recursos por projeto, automaticamente já conecta aqui no meu gerente de capacidade, que basicamente é um agrupado. É uma forma gerencial de eu saber como é que está alocada a minha equipe, no geral mesmo, tá? Não na parte específica, que seria, no caso, o projeto, tá? E aqui a gente tem nosso planejador de recursos. E outra coisa bem interessante é que a gente, ao planejar como é que vai ser a questão de horas daquele projeto, a gente consegue deixar um espaço reservado, tá bom? Então, por exemplo, nesse projeto aqui eu vou precisar de um gestor de projetos. Eu já consigo deixar um espaço aqui reservado e planejar as horas, tá? E só depois adicionar aqui um titular. Então, essa funcionalidade, ela ajuda os líderes e também as equipes, né, a se planejar de forma estratégica, para que evite sobrecargas e também a ociosidade. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Aqui, eu sei que nesse projeto eu vou precisar de um gestor de projetos, tá bom? E eu consigo vir aqui e verificar como é que está a minha equipe, como é que ela está alocada em recursos, e caso alguém esteja sobrecarregado, eu já sei que eu não devo estar alocando ela aqui nesse slot, tá bom? Então, antes mesmo de especificar quem vai estar nesse projeto, eu já consigo verificar que a disponibilidade de acordo com as semanas, tá bom? E a gente, além de ter a questão do controle em horas, a gente também consegue ter ali o percentual, tá bom? Então, por exemplo, eu sei que esse aqui está com 100% da capacidade dele nessa semana, do dia 20 ao dia 26, tá? Então, a gente consegue personalizar aqui quantas horas cada recurso trabalha por, por semana, tá? Então, conforme eu for aumentando aqui, o meu percentual também já atualiza, tá bom? Automaticamente, caso aqui, ó, já foi para 50%. Então, a gente consegue planejar como é que vai estar os nossos recursos de forma mais estratégica. E também garantir que as pessoas certas estejam no lugar certo, tá bom? É, de planejador de recursos que eu queria trazer para vocês hoje era mais isso, tá bom? Outra coisa bem interessante que eu não mostrei para vocês, mas como é que a gente imputa horas, né? Então, aqui no caso, tá essa pessoa aqui, esse recurso no projeto, tá bom? E aqui que eu vou estar fazendo a configuração com relação às horas, tá? As horas trabalhadas ali por dia. Beleza? E de planejador de recursos, basicamente era isso, tá bom? Agora a gente tira um tempinho para responder as dúvidas. Bia, teve uma dúvida aqui. Se você souber responder, depois a gente pode chamar no particular também. Ele perguntou se é para projetos novos ou dá para incluir projetos já criados. Inicialmente a gente só consegue estar incluindo em projetos já iniciados, tá bom? Ou novos projetos. Porque esse planejador de recursos a gente cria a partir do momento em que a gente gera o projeto, a gente já inclui ele, tá bom?
Pessoal, mais alguma pergunta? A gente tem ainda uns 3 minutinhos que dá para a gente tirar algumas dúvidas. Pessoal, inclusive, quem quiser uma sugestão que a gente deixa bem legal, vocês podem nos chamar para que a gente converse de forma personalizada sobre esses recursos. E aí vocês já podem tirar as dúvidas, entender como funciona. Como eu falei, né? Aqui foi uma forma mais superficial, porque tem muitas funcionalidades. Então, vocês podem nos chamar, vou pedir até para o meu time encaminhar aqui o contato direto do nosso time. Agendem, pessoal, um bate-papo para falar sobre essas funcionalidades. E aí a gente pode tirar as dúvidas, a gente pode ajudar vocês, como faz para utilizar, como faz para mexer aí. Teve muita gente que perguntou aqui, onde eu acho o Monday Magic? Então podem nos chamar, vamos fazer isso de forma personalizada para ajudar vocês. Se fizer sentido, vocês podem começar a utilizar também. Então, nos procurem para bater um papo. A gente tem muita coisa legal, como eu falei, para compartilhar. Agendem, gente, não tem custo nenhum, é um prazer o nosso time ajudar vocês a utilizarem essas funcionalidades. Hoje o que a gente trouxe aqui foi um over, assim, é uma coisa mais macro, né, do que as ferramentas podem ajudar vocês. Então, vamos trabalhar de forma personalizada. Vocês podem nos chamar e a gente vai conversando, auxiliando vocês. Esse aqui é o nosso papel, principalmente o meu papel aqui como gerente de sucesso do cliente, que vocês tenham sucesso nessas novas funcionalidades. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, preencham a pesquisa. Assim que termina o webinar, a gente realiza um sorteio de brindes e envia via correio para vocês. São brindes personalizados e bem legais. Então, preencham a nossa pesquisa, escolham o tema do próximo mês. Então, o que vocês gostariam de aprender no mês que vem. Então, é muito importante para que a gente consiga trazer temas relevantes para todos vocês, temas que façam sentido, que vocês querem otimizar e na mandem. Então, a gente faz isso tudo personalizado e pensando em vocês. Foi um prazer.